Ótima tarde, pessoal. Ótimo dia para quem vê depois, ótima noite para quem vê depois, em qualquer horário. Estamos aí, mais um episódio do Branding Cast. Esse é o nosso episódio número 3. Já antecipando aí, peço a participação de vocês, para quem puder curtir, compartilhar, ajudar aí, dar uma força, é um momento importante, né? Esse podcast que fala sobre negócios, empreendedorismo e inovação, branding, então feito aí para empreendedores, é um prazer aqui. E hoje nós temos Felipe Macanhão, ele que é sócio do Grupo XM, empresa referência no ramo de consultoria de vendas para empresas de médio porte, atende empresas conhecidas como Correio, Hospital Pequeno Príncipe, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e no Paraná. Mais de 10 anos de experiência em consultoria de gestão, especialização em psicologia organizacional, especialização em gestão financeiras, né, cursando compliance e governança corporativa, associado e ex-diretor regional da Associação Brasileira de Consultoria Organizacional. Não é pouca coisa não, né, Felipe Macanhão? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. O bom disso é o seguinte, né? Se eu tava com a autoestima baixa, agora já aumentou minha autoestima. Pô, já posso ir tranquilo o resto do dia, assim, que já tô me sentindo bem. Muito obrigado pelo convite. É legal. Bacana ter você aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre gestão comercial, vendas e branding, né? Vamos tratar desse assunto, um assunto que pode ajudar aí muito empresário a abrir novas visões, novas oportunidades. Então pode mandar sua pergunta. Hoje estamos aqui ao vivo, então manda sua pergunta. Se você estiver acompanhando agora, pode participar. E vai ser um prazer ter vocês aqui. Então tá, Felipe, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Olha, eu não sou de fazer anotação, mas se vocês vissem aqui, ó, tanta anotação que eu fiz, não iam nem entender o que está escrito aqui também. Mas vamos lá, que o negócio é o seguinte. O que acontece? O que é a minha pergunta do dia para você hoje? Eu acredito que a dificuldade, acho que de todos os empresários hoje, é o seguinte. Para todo mundo, é difícil vender. Só que muitas vezes a pessoa não consegue identificar qual que é o problema. Tá? Aonde que está o meu problema de venda? Vamos começar pelo começo, que é a parte onde começa o fluxo exatamente, que é na geração de demanda. Então, pensando na questão de geração de demanda, a gente tem uma situação hoje onde quem anuncia no Facebook, no Google, tem percebido que cada vez mais tem crescido o custo de aquisição de lead, ou o custo de geração de oportunidade. Muitas pessoas que não anunciavam começaram a anunciar, não existiam tantas empresas quanto existem hoje, então com isso foi se somando, né? E aquele preço de leilão foi subindo também. Então a gente entende que esse preço de aquisição do lead ele tem subido. Com isso, as empresas têm gastado cada vez mais dinheiro para poder anunciar. E aí a margem começa a ficar cada vez menor. Então a minha dúvida inicial é a seguinte, né? Eu que sou o entrevistado, mas eu vou começar perguntando já. Você vê essa situação acontecendo também? Primeira coisa, esse contexto que eu coloquei, você vê ele acontecendo também? E se você vê, o que você diria assim que é a primeira situação para a gente começar a solucionar esse problema? Bem, você tocou num assunto que eu tenho muita coisa para falar sobre ele, né? Essa questão do lead, do custo de aquisição, do CAC, né? É uma coisa que eu já chamo de pós-era digital. Uhum. Já estamos nesse momento. Se até 2 anos atrás você anunciasse, fizesse uma campanha extremamente só digital e campanha de anúncio, links patrocinados e tudo mais, você ia conquistar clientes, ia conseguir ter uma boa rentabilidade. Garantido, né? Garantido. Era isso que fazia o diferencial até 2 anos atrás. Agora, você não precisava nem fazer um bom anúncio, só precisava colocar bastante dinheiro. Basicamente era isso. Agora a quantidade de anunciantes aumentou muito, a disputa por palavra, por espaço, por atenção cresceu demais, a retenção ficou muito baixa e o nível de apelos para as publicidades online aumentou bastante. O que significa? Isso impacta diretamente, sim, no custo dos leads, né? Começa a ficar bem mais caro, bem mais difícil, né? E tem mais um detalhe aí, Felipe. Com o LGPD, o nível de informações que a gente tinha nas plataformas digitais para poder direcionar anúncios diminuiu. Porque a LGPD, né, impediu que os conglomerados digitais fornecessem informações do usuário para a gente usar como diretriz da campanha. Então, isso também dificultou um pouco as campanhas. Então, o que eu chamo de pós-era digital? A era digital era quando você fazia o marketing digital, que o pessoal chama de marketing digital, que são as campanhas de patrocinado, e aquilo era o diferencial do teu negócio. Você conseguia crescer teu negócio ali, potencializar e tal, tudo. Hoje em dia eu falo que é arroz com feijão.
Você tem que fazer o digital, porque você precisa estar lá, mas não é isso que vai trazer o diferencial para o teu negócio. Eu acho que é importante, só essa última fala que você fez, assim, o que eu tô falando aqui não é que não é para você anunciar no Facebook, não é para você fazer nenhum tipo de marketing, não é isso, tá? Eu tô falando que isso é o básico, né? Isso é obrigatório você fazer. Agora, mesmo você fazendo, né? A gente tem essa situação que a gente falou, a maior parte das reclamações que a gente tem dos meus clientes é o seguinte: o lead está vindo para mim desqualificado, ou o lead está muito caro, ou chega lá o lead e aí eu não consigo vender, né? Assim, tem algum problema ali que eu não consigo fazer com que o cliente tenha interesse por mim, né? Não tenha interesse pelo meu produto. Ou ainda assim, quando eu vendo com um custo de aquisição muito alto, que aí acaba diminuindo a rentabilidade. E aí a minha grande pergunta é, como é que a gente resolve esse problema? Olha, buscando novas alternativas, né? Eu estou trabalhando no brand focado para média e pequena empresa e eu posso dizer que esse é um oceano azul para esse perfil de empresa, né? Então é um caminho você trabalhar a sua marca para você atrair de forma mais orgânica e com um valor maior o teu cliente. Mas eu acredito que esse é um dos caminhos, né? Outros caminhos é estruturar, por exemplo, um departamento comercial para operacionalizar sem depender dos anúncios digitais, que isso também é uma área que eu sei que é um desafio muito grande. Eu não tenho muito domínio técnico para falar, acho que você que é o cara para falar disso, mas eu acho que assim, eu vejo essas duas oportunidades inicialmente, né? Novos tipos de anúncio também, novos veículos de anúncio, né? Eu até brinco, né, que daqui a pouquinho vai voltar a revista impressa, porque quando você consegue ver uma coisa por página, então o teu nível de atenção aumenta. Mas eu acho que também são essas três opções que eu vejo, né? Você fortalecer a tua marca, trabalhar a tua marca para ela captar e valorizar mais o teu negócio, estruturar um departamento comercial independente mais proativo e independente de leads, né? Não que ele não vá trabalhar leads, mas que o foco, porque assim, eu vejo, né, em muitos clientes, o departamento comercial começou a ficar dependente do leads. O cara senta lá, cruza o braço, se a empresa não põe lead para dentro, o cara não faz nada. Não faz nada, fica esperando. E se você cobra a meta, ele fala que é culpa dos leads que veio ruim. E na entrevista de emprego ainda, se você chega na hora da entrevista de emprego para contratar um vendedor e você fala que ele vai ter que fazer prospecção ativa, ele fala, não, mas não vai vir lead? Ah, não, então eu não quero. Nossa, isso eu não sabia. Pra que a gente precisa de vendedor se o cara ele vai só pegar o lead que já vem e vai tratar? Então assim, bota um e-commerce no lugar do vendedor e pronto, né? Aí resolvido. Se o vendedor é um cone, então a gente pode resolver as coisas assim. Mas olha só que interessante, né? Eu acho que essa dúvida é uma dúvida que todos os empresários têm sentido. Como que é esse novo momento, né? Esse novo momento todo mundo tem sentido. E assim, essas reclamações, elas são recorrentes. E não é um cliente meu que reclama disso. São todos os clientes que reclamam. E aí se a gente começa a conversar, assim, que nem você que tem agência também, converso com outros amigos meus que têm agência também, todo mundo fala a mesma coisa. O que eu acho interessante é que a gente não está se questionando exatamente em como resolver esse problema. Eu não vou dizer que existe uma solução simples para o problema, mas existe uma possível solução. Olha só que interessante, eu quero começar a colocar algumas coisas na cabeça de vocês para você pensar se você faz isso na tua empresa e aí talvez você vai achar aonde que está o problema. Olha só que interessante, todo mundo hoje está preocupado em vender hoje. Todo mundo. Então assim, eu quero venda, mas assim, eu quero para curto prazo. Na verdade, assim, a pessoa ela não tem uma estratégia de longo prazo, ela já está com aquele fluxo de caixa com problemas, então ela precisa de dinheiro entrando hoje na empresa para pagar as contas desse mês. Então assim, a nossa preocupação sempre é muito curto prazo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma preocupação curto prazo, as pessoas elas costumam fazer muita propaganda, né, muito anúncio para parte de base do funil, né, para o fundo do funil. O que significa fazer anúncio para o fundo de funil? Aí você se caso eu comece a falar bobeira, você me interrompe aqui e fala, não, calma aí, porque não é a minha área do marketing. Mas assim, eu entendo muito que fundo de funil é aquele cliente que já está preparado para comprar. Ele já sabe que ele já conhece o produto, ele já tem interesse naquilo e ele está talvez ali analisando algumas oportunidades, né, diferentes opções daquele produto para comprar. Mas ele tem a necessidade e ele sabe que ele tem essa necessidade. Até aí, ok? Tudo certo? Nossa, precisar corrigir não tem problema, não, corrige tá aqui, tudo certo. Eu baixo a cabeça aqui, tá tudo bem. Mas olha só que interessante, se todo mundo está fazendo propaganda para o mesmo nicho, imagine assim, ó, produtos parecidos, usando estratégias parecidas, porque também não tem muito como sair daquele tipo de estratégia para o mesmo tipo de público. Então assim, é a mesma
empresas diferentes, mas anunciando produtos parecidos para um público parecido também e nas mesmas plataformas. Então, quando a gente entende que esse é o caso, a gente começa a entender por que o custo por lead está tão alto. Porque está todo mundo jogando no mesmo oceano. Está todo mundo atrás do mesmo peixe. Então, aquele peixe acaba sendo disputado. Olha só, eu gosto de... Assim, tem um exemplo muito legal. Assim. Pensa o seguinte, se tem duas pessoas vendendo um celular, estão vendendo lá o iPhone, o que existe de iPhone agora? O iPhone vai sair 15, 16. 20? É. 16? Vai sair o 16, Vai ser o 16. Então, olha só, eu estou vendendo o iPhone 16, o Elton está vendendo o iPhone 16 Compra aqui de mim, também. que eu sou mais bonito. O que faz você comprar de um ou comprar de outro? Essa é a minha pergunta. Olha, eu poderia responder essa pergunta de várias maneiras. A primeira coisa que eu vou falar é: você não toma decisão por você. Quem toma decisão por você é teu inconsciente. A maioria das decisões do teu dia a dia, e as de compras, importante ou não, elas são trabalhadas no teu inconsciente. Então, a gente não toma decisão por nós mesmos. A gente jura que toma, jura que pensou racionalmente, mas o que bate o martelo é o nosso inconsciente. Então, essa é uma questão. Então, vários elementos ali, né, poderiam fazer eu comprar um de outro. Considerando o tipo de mercado, provavelmente o preço ia ser o atrativo número 1. Porque as pessoas não trabalham experiência, propósito, não trabalham marca, a ponto de aprimorar o teu argumento e o teu poder de convencimento, né, com o consumidor. Mas eu acredito que no teu cenário aí, o preço seria o fator decisivo. Então vamos aproveitar essa pergunta e vamos deixar a pergunta um pouquinho mais direta para bater certinho ali com a resposta. Se eu tenho um produto, né, um produto aí de varejo, um produto produzido por uma grande marca, e eu tenho um produto igual ao seu para vender, que foi bem esse caso, né? Vamos dizer que nós dois anunciamos do mesmo jeito, com a mesma página, mais ou menos parecido assim, para a gente gerar um pouquinho a abordagem de foco. Quem que vai vender? É o preço, com certeza é o preço, porque assim, eu vejo o mesmo iPhone, exatamente o mesmo aparelho? Exatamente o mesmo aparelho, e é fácil saber que é o mesmo aparelho, e eu só comparo o preço das duas coisas. Eu não preciso comparar o produto. Não preciso comparar o produto. Então assim, primeiro ponto é, se eu estou vendendo o mesmo produto, como é que eu vou me diferenciar do meu cliente, do meu concorrente? Se são o mesmo produto. Tem uma forma de se diferenciar que eu vejo assim muito clara, tá? É a confiança, certo? Uma coisa é eu comprar do Magazine Luiza, já conheço, já comprei lá, entregaram na minha casa, ninguém me roubou. Diferente de comprar, por exemplo, de uma empresa que você não conhece, que você nunca comprou e que você não tem confiança. Então aí a gente já tem uma situação que as pessoas não colocam muito na balança. Mas é o mesmo produto. Eu vi lá uma estratégia na internet, estou fazendo a estratégia, mas não está funcionando. Não está funcionando porque a pessoa nunca investiu em marca. Ela nunca colocou o tempo dela para gerar relacionamento e para gerar confiança com o consumidor. Porque a gente compra de quem a gente confia. E indica também, né? E o que você está falando aí, eu chamo hoje de comoditização dos produtos e serviços, né? O mesmo fornecedor meu é do concorrente. O mesmo software que eu uso para gerir meu negócio, provavelmente meu concorrente usa. Os mesmos recursos que estão disponíveis para mim estão disponíveis para os outros também, né? Aqui o Serginho, que está acompanhando a nossa live aqui ao vivo, né? Ele mandou um abraço. Gratidão, Serginho, pelo apoio. E ele colocou uma coisa que eu achei interessante, né? As condições de pagamento também podem ser um diferencial. Também. Só que quando ainda a gente fala dentro do preço, né? Mas olha que interessante, cara. Quando eu tenho uma pergunta que eu faço no início da consultoria com os meus clientes. E eu pergunto, qual que é o seu diferencial? E a maior parte fala, atendimento, qualidade. Atendimento personalizado. Atendimento personalizado. Campeão de abordagem. Condição de pagamento, qualidade, entrega. Gente, esses isso dois aí não valem mais. É pré-requisito. Não é diferencial, esses entende? Dois não valem mais, Porque assim, condição de pagamento, vamos pensar assim, cara, que tipo de condição de pagamento que o teu concorrente faz que eu não consigo fazer? Cara, a menos que a gente esteja comparando duas empresas, uma muito grande e uma muito pequena. Tem negócios que são baseados em ter uma forma de pagamento diferente. Mas esses negócios, normalmente, eles são offline. Mas mesmo offline, ainda assim, eu não acredito que isso seja um diferencial. Eu acredito que seja um pré-requisito ainda. Talvez seja, sim. E olha só, e eu bato forte nisso porque a gente coloca como importante coisas que não são tão importantes, mas as coisas que realmente são importantes, que é que nem a questão da imagem da marca, a gente acaba não avaliando. Quer ver um exemplo bem claro disso? Você está andando na rua aqui, a gente está na... Qual rua que é? Getúlio?
Michel. Getúlio. Pô, Getúlio. Precisamos dessa informação. A gente precisa ser preciso, né? Você está passando na Getúlio ali na rua. Você passa na frente de uma pessoa assim, você fala, pô, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma barra de ouro que eu tô vendendo aqui, ó. Só que é o seguinte, tô vendendo muito mais barato do que o preço de mercado. Quer comprar a barra de ouro? O que o cara vai achar? Que aquilo tá errado. Vai achar que tá errado, vai achar que o cara roubou de algum lugar, vai achar que alguma coisa ele vai achar errado. É legal você falar isso, porque isso é uma coisa muito importante hoje. Eu até vou dar um alerta pro pessoal aí. Não compre barra de ouro de gente que tá na rua. Quando você tá online hoje, tá navegando lá, e até isso é um motivo de muita discussão, tem anúncios lá de empresas com aparência real, comunicação real, o website clonado, e você vai lá fazer sua compra por, às vezes, 30% mais barato, achando que é uma promoção, achando alguma coisa. Você vai lá e aceita comprar, e mal sabe que você vai pagar alguma coisa que você não vai receber. Mas olhe mais um exemplo que você até tá ser dando. barato hoje em dia é perigoso. Mas ó, você veja que você está dando mais uma vez um exemplo de como a identidade da marca é importante para gerar confiança. Total. Porque o que é um website clonado, né, do que você está falando? Vamos pensar lá, o site do Magazine Luiza. Você sabe qual que é a cor do site do Magazine Luiza? O site do Magazine Luiza é azul. É azul, todo mundo sabe que é azul, e aí tem o fundinho lá branco. Né? E assim, ele tem aquele design dos produtos. Tem uma linha colorida lá. Tem uma linha, tem uma logo que identifica lá o site. Então, se você entra num site que tem um layout parecido, que te lembra o Magazine Luiza, naturalmente vai te trazer um pouco mais de confiança. E essa é a base do site clonado. Sim. Nossa, a gente está falando sobre, né, quase como criar um site clonado. Para você que entrou agora aqui, não é essa a explicação de hoje, tá? Mas só para você entender como a identidade de marca realmente faz toda a diferença. Porque o meu exemplo ali da barra de ouro na rua, o que era? A gente não compra de quem a gente não confia. A gente não compra de quem a gente não tem relacionamento. A gente muitas vezes não quer nem conversar com uma pessoa que a gente não tem relacionamento. Então, a gente recebe tantos contatos hoje, né? Tantas oportunidades batendo na porta. Você fala assim, que talvez você não está naquele momento de atender, mas se o cara tivesse se apresentado exclusivamente, falasse, olha, eu sou tal, da empresa tal, da marca tal, e falasse, eu estou à disposição, talvez seja melhor do que ele me chamar para conversar no momento que eu não possa. Então, você veja que, na verdade, não é que a gente tem um problema com relação à estratégia. É que a gente está fazendo as perguntas erradas. Exato. A questão não é como que a gente vai vender, por exemplo, mais com um custo de aquisição de lead mais baixo, ou com um custo de fechamento de cliente mais baixo. A real pergunta é, como é que eu vou desenvolver o relacionamento com esse meu cliente a ponto dele se sentir atraído a ponto de comprar o meu produto? Indicar. E indicar também o meu produto, que indicação, inclusive, é um custo de aquisição baixíssimo. Eu vou falar uma coisa aqui, então vou torcer para a live não cair, né? Só tem um cliente que nunca mais volta. Qual? O da funerária. Verdade. Todos os outros voltam. Podem voltar, mas esse é o único que não volta. Eu tenho certeza que ele ficou pensando em casa nessa piadinha, assim. Ele falou, eu preciso de uma piada para passar no podcast. Não, mas esse é uma brincadeirinha que eu falo já tem um tempo, quando eu tento explicar pro empresário, pro empreendedor, que ele tem que cuidar, porque, cara, é legal fazer a venda hoje? Mas se eu fizer a venda hoje, fizer a venda daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a venda amanhã, porque cada produto, cada negócio tem o seu tempo de recorrência. Né? Uns negócios têm tempo de recorrência curto, um restaurante é curto. O cara pode ir lá hoje, pode ir lá amanhã, pode ir depois, pode ir uma vez por semana. Outros segmentos já demoram mais. O cara que compra um colchão não vai comprar um colchão a cada 2 meses, cada 3 meses. Vai demorar. Então tem essa duração de tempo, mas todos podem voltar. Então você tem que tratar todos de modo que eles podem voltar. E muitas vezes quando você espera que o cliente da funerária não volte, né? Porque se voltar vai assombrar o negócio mesmo. Aí essa funerária é muito boa. Imagina o que não é a experiência de o marketing dessa funerária. Se o cliente da funerária voltar, olha, esse cara é bom. Nunca ninguém voltou para reclamar, né? E olha só que interessante. Então, assim, pensando nesse quesito da estratégia, se está todo mundo fazendo marketing para quem está na base do funil, para quem está pronto para comprar, como é que a gente se diferencia um pouco? Fazendo marketing para aquele cliente que ele não está tão pronto para comprar. Gerar talvez. Demanda. Vamos pensar num meio de funil, talvez? Vamos pensar ainda a gente pegar um cliente assim que... Olha, Cogita, mas ele não conhece o produto ainda? Talvez vamos dizer, ele está na fase de aprendizagem. Ele ainda não está de forma ativa... Procurando aquele produto, né? Ele sabe que ele tem a necessidade, mas ele não sabe que existe o produto. São aquelas coisas que a gente fala assim, agora tem que ver isso aí.
Exatamente. E aí a gente começa a entrar numa zona de oceano azul, porque não são todas as marcas que fazem marketing para esse tipo de público. O público que está no meio de funil. E olha só, por que eu acho que a maior parte das marcas não faz? Não faz porque não é venda no curto prazo. É venda no médio prazo. E todas as empresas estão precisando de venda agora. Só que se a gente nunca parar para fazer uma estratégia de longo prazo, a gente nunca vai ter sustentabilidade na empresa. Porque a gente sempre vai estar querendo criar venda de agora para agora. É que nem você acordar de manhã e tem que sair caçar o café da manhã. Exato. E esse é um desafio, né? Porque assim, ó, olhando para o empresário, a gente entende a necessidade dele vender hoje. Sim, sim. Né? Só que quando a gente fica focado só no hoje, a gente nunca vai sair de focar no hoje, porque amanhã você tem que focar no hoje de novo, depois de amanhã você tem que focar no hoje de novo, e você acaba desperdiçando uma oportunidade de criar uma recorrência, de criar um nível de vendas mais orgânico, talvez, né? Sem ser sempre aquela coisa estimulada, né? Estimulada por anúncio, estimulada por vontade própria do consumidor ali, do impulso, né? Vamos chamar assim. E você acaba dificultando. Mas me conta uma coisa, Felipe. Como é que você acha que a gente pode equilibrar isso aí? Legal, legal. Esse é bem o ponto, tá? Pra mim, assim, a chave é o relacionamento. Então, se a gente pensar, voltamos naquele exemplo da pessoa andando na rua. Se eu tô andando na rua hoje, me passa alguém e fala assim: opa, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu falar com você um pouquinho. Você não quer conversar com a pessoa. E muitas vezes a abordagem do vendedor é essa. E aqui chega no Brasil, direto, chega direto assim, ó, com o produto na cara ali do cliente e quer empurrar aquele produto goela abaixo. Agora, vamos pensar diferente. Se tivesse uma abordagem diferente, passo na rua, encontro o Elton. Não sei que ele é o Elton ainda, né? Vou conhecer. Poxa, tudo bem? Me dá licença, eu não quero te atrapalhar aqui, mas eu preciso de uma informação. Eu estou indo para tal lugar, você poderia me ajudar com relação a essa informação? A gente começa a estabelecer um relacionamento aos poucos. E relacionamento exige que a gente vá criando confiança. Então, esse é um ponto bem importante. Como é que a gente desequilibra, na verdade, essa balança, né? Como é que a gente faz a balança pender para o nosso lado para a gente poder criar uma máquina de vendas? É exatamente a gente começar a investir muito mais em criar relacionamento com os nossos clientes, em criar confiança com os nossos clientes, para depois a gente conseguir fazer a venda para eles. Porque, de novo, a gente compra de quem a gente confia. Esse é o ponto perfeito que você precisa fazer na tua empresa. E assim, inclusive, aí agora a gente tem, pensando assim na prática, como é que a gente faz isso? A gente está começando com marketing, vamos chegar nas vendas daqui a pouquinho. Hoje, a gente tem uma estratégia que é a estratégia tapa-buraco. Vou fazer investimento em marketing agora para vender agora. Beleza, se eu for fazer uma estratégia de gerar relacionamento com o cliente, que tipo de anúncio que eu preciso fazer e que tipo de conversa, talvez, que tipo de conteúdo eu preciso colocar. Então aí eu preciso bater palma para um cara que bastante gente comenta na internet e aí até fala mal, que é o Érico Rocha. O Érico Rocha, durante todo o período, ele sempre investiu muito nesse tipo de conteúdo. Em conversar com as pessoas, em gerar relacionamento com as pessoas. Eu gosto muito assim, cara, se você for ver os vídeos dele no TikTok, é incrível, porque todos os vídeos dele é ele contando uma história. Não é ele falando assim, compre de mim aqui, não sei o que. Não, cara, é contando uma história. E a gente, desde pequeno, a gente gosta de ouvir história. A gente foi treinado desde pequeno, não, né? Desde os primórdios Desde os primórdios da humanidade. Dizem que, né, tem escritores que já, antropólogos, estudiosos que já trataram isso, dizem que o motivo do ser humano começar a conversar foi a fofoca. É sério. Os antropólogos falam, até esqueci o nome do livro, esqueci o nome do autor, mas enfim. Pior que essa parte é boa. É o Sapiens, o livro e tal, mas esqueci o nome do autor. Então, inclusive, assim, ó, pensando desse ponto, a gente precisa pensar em gerar relacionamento. Inclusive, nós dois estávamos conversando aqui um pouco antes de começar o podcast, que é sobre você fazer vídeo, você conversar com a tua audiência, fazer com que a tua audiência te conheça. Se você está lá, não sei se tem costume de passar no Instagram ou de passar no TikTok, o que acontece? Você vai passando videozinho, até que você vê o videozinho de uma pessoa que você conhece. Você fica muito mais tempo esperando para ver o que vai acontecer num vídeo de uma pessoa que você conhece do que numa pessoa que você nunca viu. Então, você precisa, e aí eu vou puxar um pouco, a gente faz parte de um grupo de networking, e lá eles pregam muito, né, 3 etapas. E que eu acredito que são as 3 mesmas etapas, se fosse para simplificar, que também compensam aqui no nosso trabalho de marketing, para depois a gente passar para o trabalho de vendas. Primeira coisa, a empresa, o cliente, ele precisa ter consciência de que você existe.
Como é que ele tem consciência? Visibilidade. Como é que ele tem consciência? Você precisa se divulgar para ele. Publicidade. Publicidade. Não é nem marketing nem nada, é publicidade. Então eu não estou tirando o fato da gente fazer publicidade, ou da gente fazer anúncio. Não estou tirando isso. Isso é muito importante. Muita gente quer vender antes de ser conhecido. Exatamente, aí que tá. O brasileiro é sempre isso, é tapa-buraco. A gente reclama, mas todo mundo é tapa-buraco igual. Então veja só, primeira coisa, preciso ser conhecido. Primeiro, antes de conhecer uma pessoa, né, que nem dizer meu técnico de tênis, antes de namorar, você precisa chegar na menina e levar ela para sair. Antes de levar para sair, primeiro você precisa conhecer ela em algum lugar e conversar com ela. E o brasileiro ele quer ir direto pro namoro sem ter conhecido a pessoa. Então, a verdade com o cliente é a mesma coisa, quer ir para a venda sem ter um relacionamento antes. Então, primeira coisa, gente, pensar no cliente te conhecer, ter consciência que você existe. Teve um amigo meu que falou esses dias que a gente só existe quando a pessoa passa a ter contato com a gente. E é verdade, na vida dela a gente não existia até aquele momento. Tudo que você não vê, inexiste. Exatamente. E segundo passo, não basta conhecer, você precisa ter confiança. Então, o fato de ter confiança naquela pessoa faz com que eu assista mais o conteúdo, faz com que eu se torne um pouco mais suscetível a comprar, talvez, a gastar o meu suado dinheiro em algum produto ou em algum serviço. Então, o passo número 2 aqui é a gente gerar confiança. Como é que a gente gera confiança? Com outro tipo aí com outro tipo de anúncio, com outro tipo de conteúdo também. Então, a gente precisa ter conteúdo para essas duas etapas. E aí a gente vai para a terceira etapa aqui, que é a etapa da compra. E assim, eu vou ilustrar a etapa da compra com outro exemplo bem legal. Então, Elton, estou precisando de dinheiro emprestado. Me empresta? Vamos pedir para alguém ali, se empresta para nós dois. Nós dois estamos precisando, então... Eu acho legal esse negócio de emprestar dinheiro, porque se você pensasse agora na tua cabeça, para qual dos teus amigos você emprestaria dinheiro e para qual dos amigos você não emprestaria dinheiro? Eu acho que pro bem da amizade, para nenhum, né? Não, mas tem um amigo ou outro que a gente emprestaria. Não, claro, né? Claro, eu tô... E a gente acha que a venda, às vezes, é sim ou não. Assim como emprestar dinheiro é sim ou não. Uhum. A gente tem assim, talvez eu emprestaria 10 aí pro Elton. Conhecendo o Elton do jeito que ele é, 10 eu emprestaria, pagaria uma coxinha para ele ali. Eu pensei que era mais. Mas eu não emprestaria 10 mil. Então a gente tem que entender que existe o sim ou não na venda, mas também existe o quanto. O quanto eu estou disposto, ou o quanto eu confio nessa pessoa e o quanto eu estou disposto a investir nessa pessoa, no produto dessa pessoa. Entre aspas, por ela. A pagar por esse serviço, por esse produto que ela está oferecendo. Uhum. Então, veja só, a gente falou muito de produto, né? Quando a gente estava falando de iPhone, por exemplo. iPhone, ok, uma marca muito conhecida, já a Apple, né, uma marca conhecida. Mas quando a gente está falando de um serviço, onde a gente não conhece o produto, não conhece a pessoa, e assim, é totalmente intangível, a gente não consegue, não é palpável aquele produto, a gente não sabe exatamente o que vai ser entregue, nesse ponto é muito mais importante essas 3 etapas que a gente colocou aqui agora. E a gente precisa ter a noção de que a compra não é só sim ou não, mas existe o quanto a pessoa está disposta a investir. Então, assim, uma coisa é eu oferecer para você aqui hoje uma caneca, falar assim, Elton, essa caneca aqui é 50, compra. Fala, pô, 50 pela amizade, aí vai. Outra coisa, eu oferecer, olha, Elton, minha consultoria aí, ele está valendo 3.500 por mês e aí o contrato mínimo de 12 meses. Você vai olhar para mim e falar assim, calma lá, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos conversar. Então, existe assim, dentro dessa estratégia, eu coloquei aqui para vocês, que só a compra não é sim ou não, mas a gente tem que pensar que tem que existir uma estratégia de espectro de produtos também. Ou seja, às vezes um produto mais barato para o cliente testar a tua entrega. E isso também vai gerando mais confiança para você conseguir fazer vendas maiores para aquele cliente. Então, muitas vezes a gente é afobado e a gente quer vender de novo assim, algo muito caro para o cliente. Quando a gente poderia começar vendendo alguma coisa mais barata e construindo confiança e fazendo a entrega para poder vender um produto um pouco mais caro. Então, até esse momento, Elton, aí, não sei se para o pessoal aí, não sei se para você, fez sentido o que a gente está fazendo de errado e o que a gente precisaria fazer para se tornar um pouco mais certo a questão da aquisição de lead? Eu acho que deu para o pessoal entender bem esse cenário. Eu até falo, né? Às vezes a gente chega para um cliente e fala assim, pô, que tal a gente fazer uma campanha out of home? Uhum. Né? Uma campanha de outdoor, de mobiliário urbano e tal, tudo mais. E o cliente fala assim, poxa, mas isso é caro e tal, tudo. Não é melhor botar esse dinheiro no Google? Uhum. Até 2 anos atrás, poderia ser melhor botar esse dinheiro no Google. Uhum. Hoje eu não sei. E quer ver a prova real disso? Você já viu o anúncio do Facebook no mobiliário urbano de Curitiba?
em ponto de ônibus, Eu já vi da Netflix, né? Na Netflix tem, o Facebook já fez. Agora você imagina que o Facebook anunciou em imobiliário urbano. Então, assim, faz sentido eles precisarem disso. Por quê? Porque o físico, além dele te dar visibilidade, e ele vai dar visibilidade não para quem tá procurando, não exatamente para quem está procurando aquele teu produto na hora, ele te dá uma credibilidade, assim, uma retenção da marca e uma credibilidade muito grande, né? O que é o anunciante da Globo? Cara, um anunciante da Globo é um emissor de grande credibilidade, porque tá ali para poucos, é caro, o nível de exigência é muito alto, então, assim, é como se você tivesse uma chancela de nível de qualidade, nível de confiança e tal, tudo, né? Então, assim, é essencial, né, criar esse cenário, né, dentro do marketing, né, que é uma coisa que foi meio em segundo plano nos últimos anos por causa do poder do digital, mas é exatamente isso. Show de bola, show de bola. Assim, ó, então, a primeira etapa para a gente falar de venda é a gente falar de criação de demanda, que foi a parte que a gente falou até agora. Então, se você aprendeu a criar demanda, você aprendeu a gerar pessoas interessadas, aprendeu a gerar lead. Uma vez que você gerou lead, esse lead, né, esse potencial cliente, entrou em contato com o seu comercial, o que é necessário fazer? Para a gente fazer de uma maneira bem resumida e bem didática para entender, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar a venda como ciência. Eu fui vendedor por vários anos e a gente falava muito assim, o vendedor, ele nasce vendedor. O vendedor é um artista, né? Quantas vezes você já ouviu? Vender é uma arte. Nossa, muito bonito de falar isso. Ele não tem jeito para vender. Ele não tem jeito para vender. Como se as pessoas nascessem, né? Assim, quando a pessoa é pequenininha, lá neném, ela já está falando de venda. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa aprender. Quando a gente fala assim que venda não é intuição, venda não é arte, quando a gente fala que venda é ciência, o que precisa acontecer para que isso se torne ciência? A gente precisa ter métricas. A gente precisa ser capaz de contar. Então, uma vez que você conta quantas pessoas entram na sua empresa, quantas pessoas interessadas a gente tem naquele período, a gente também precisa contar quantas dessas pessoas são qualificadas, ou seja, quantas efetivamente podem consumir o seu produto. A gente precisa contabilizar quantas efetivamente receberam um orçamento ou uma proposta e quantas fecharam o negócio contigo. E quando eu falo contar, gente, pelo amor de Deus, aí o meu cliente vem para mim e fala assim, pode ser no Excel? Pode, nada contra o Excel, mas assim, vai te dar um trabalho enorme de você fazer essa contagem no Excel. E assim, tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho essa negociação na cabeça. Tem essa negociação na cabeça. Cara, tudo bem ter na cabeça. Quando você tem 2 clientes por semana entrando, tudo bem, você consegue lembrar. Mais ou menos, né? Mas assim, vamos dizer que consegue. Ainda assim corre o risco. E ainda assim corre o risco. Mas e quando você tiver 20 clientes por dia entrando? Como é que você vai lembrar? Quando você tiver mais de uma pessoa vendendo, como é que você vai lembrar as oportunidades dela? Então, assim, falamos sobre criação de demanda, falamos a importância de gerar métricas e como que a gente gera métricas de maneira fácil dentro de uma organização. Tendo um sistema de CRM. Sistema de CRM significa um sistema de gestão do relacionamento com o cliente. Ele é um sistema onde você vai colocar todas as oportunidades ali dentro daquele sistema e elas vão trafegar ali durante o processo de venda, né? Durante a jornada de vendas, elas vão estar ali dentro daquele sistema. E o sistema ele vai fazer essa contabilização, vai fazer essa métrica. Então, o fato de você ter o sistema, é legal que já isso vai gerar métrica. Qual que é o melhor? Aí deixa você procurar no Google depois e veja qual é o melhor. O importante é você ter. Por enquanto eu não estou afiliado a nenhum CRM. Se você quiser me patrocinar, fica à vontade. Manda uma mensagem no DM. Essa é muito boa. No próximo eu recomendo o teu CRM. Pois é, e o CRM é uma coisa extremamente importante, né? Quando a gente fala de marketing, né? Como é que você identifica a oportunidade, como é que você estreita relacionamento, como é que você identifica quem é teu público. E eu falo, e na consultoria de branding, né? Eu sempre eu falo assim, cara, eu só trabalho com o perfil de consumidor ideal. Uhum. Cara, a marca tem que ser feita para o perfil de consumidor ideal, ela não pode ser feita para todo mundo. E com o CRM você consegue ter esses dados, né? Exatamente. E eu acho interessante, né? Porque vendedor, a gente sabe, vendedor não gosta de usar CRM, né? E eu tenho experiência com empreendedores que têm esse desafio e muito deles fala assim, nossa, mas meu vendedor não preenche, não cadastra, não faz o que tem que fazer, eu já falei, eu já dei premiação para quem faz e mesmo pagando dinheiro o cara não faz, ele não quer fazer e tal, tudo, né?
Porque esse vendedor, ele tá focado só na venda de hoje. Então, assim, ele não tá focado na venda de hoje, na venda de amanhã. Então, assim, ele vai precisar ter cliente novo a vida inteira. Porque se depender dele para voltar num cliente que ele já atendeu e tentar fazer uma nova venda, conseguir uma indicação, alguma coisa, ele não tá focado, né? Você tem que ver que o interesse de ter um CRM não é o interesse do vendedor, entende? O vendedor, ele quer ganhar comissão e ir para casa dele. Deixa eu rir de uma coisa aqui. O Fábio Kipner mandou uma mensagem. Explica o que é CRM. Para mim, CRM é Conselho Regional de Medicina. Tá certo. Vamos explicar de volta o que é CRM aqui. CRM é um software de relacionamento com o cliente. Então, dentro desse software, de maneira breve, você vai ter lá a jornada do cliente entrando dentro da sua empresa e você vai poder colocar as informações referentes àquele cliente. Então, entrou lá um cliente novo, você vai registrar cliente novo. Poxa, preciso fazer um orçamento para esse cliente? Você vai alimentar ali no sistema, vou fazer um orçamento para aquele cliente. E cada vez que esse cliente ele vai trocando de etapa dentro do CRM, o CRM vai gerando métricas. E essas métricas servem para a gente alimentar o processo e ver se o processo ele está ocorrendo da maneira correta ou não. Ou se ele está ocorrendo de uma maneira eficiente ou não. Então, esse é o ponto principal do CRM. É o controle dos dados do teu consumidor, do teu cliente, né? Exatamente. É lá onde você, por exemplo, tem empresas que fazem coisas incríveis, né? Elas mandam mensagem. Como que uma empresa te manda mensagem no teu aniversário? Cara, ela tem um CRM, porque dificilmente não vai lembrar de todo mundo, né? É impossível, Exatamente. Né? E isso não faz uma diferença quando você recebe uma mensagem de parabéns de uma empresa que você comprou? Pô, não é uma oportunidade de gerar consciência? É um jeito de você fazer publicidade sem fazer publicidade. Exatamente. Você pelo menos está ali vivo na cabeça da pessoa. Recorrência é importante. Né? Que é uma coisa que o pessoal, nesse processo de vender hoje, eles faltam pela recorrência. Deixam de ter o radar da recorrência. Então, ponto 1, ponto número 2, a gente já fez. Eu comecei a gerar métricas, comecei a entender as vendas da minha empresa como ciência e eu contratei um CRM para fazer essas medições e me alimentar esses dados. Aí, baseado nisso, a gente vai ter algumas informações. E aí a gente pode comparar essas informações que você tem com o valor de mercado. Então, por exemplo, hoje se eu chegar num cliente e eu olhar uma taxa de conversão, e aí taxa de conversão, pensando ali, quantos clientes entram na empresa versus quantos clientes efetivamente fecham um contrato ou compram um produto, a gente consegue dizer, tá bom esse valor ou tá ruim? Podemos comparar até com empresas do mesmo setor e dizer se está bom ou se está ruim. Dessa maneira, a gente consegue avaliar oportunidades de melhoria. Então, uma consultoria em si é mais ou menos esse trabalho que ela faz. Olhar para esses dados, comparar com esses dados e ver oportunidades de melhoria. Então, vou dar um exemplo de um cliente que eu atendi. Espero que ele esteja assistindo aí. Ele vai falar, essa é minha empresa. Então, vamos imaginar que 10 pessoas entram em contato com a tua empresa toda semana. Dessas 10 pessoas, 8 a gente consegue montar um orçamento. Dessas 8 que a gente monta o orçamento, metade para de te responder logo depois que você envia o orçamento. Vamos dizer que esses são os dados que você tem. O que isso quer dizer? Alguma coisa certa, alguma coisa errada não está certa, né? Provavelmente. Até tentei trocar as coisas, troquei mais as bolas ainda. Alguma coisa está bastante errada. Por quê? Se as pessoas elas tinham interesse em receber um orçamento e 50% parou de te responder depois do orçamento, quer dizer que alguma coisa está muito errada. Então, a partir do momento que você tem estruturado as etapas do teu processo, e aí vamos entrar como etapas, qualificação do cliente, montagem de orçamento, follow-up, por exemplo, essas são as etapas. Quando a gente consegue ter essas etapas, consegue medir as etapas e consegue entender que uma etapa não está funcionando da maneira que deveria, a gente fala, peraí, aquela etapa ela está com um problema. É essa etapa que a gente precisa mexer. E aí que a gente vai mexer dentro dessa etapa. Então, por exemplo, nessa empresa, a gente teve que mudar a maneira como eles faziam a apresentação da proposta, para que eles pudessem ter aí um resultado melhor nessa abordagem. Muitas vezes a gente vai precisar trocar a maneira como o vendedor aborda, muitas vezes vai precisar trocar o material, e aí até a parte de branding entra muito bem. Muitas vezes a nossa apresentação, como é que falaram para mim esses tempos? A tua empresa é muito profissional, agora a tua apresentação não. Então você não está alinhado ali, a tua apresentação não está alinhada com o que você está falando. Eu chamo isso de desvio de percepção. É quando a empresa não consegue criar a percepção real do valor dela. Exato. Tem empresas muito boas que pecam exatamente em apresentações, pecam no seu website,
Peco em várias coisas que não são as coisas que vai fazer o cara tomar a decisão de comprar ou não de você. Mas são as coisas que vão dar mais argumentos para o cara comprar de você. E ela sustenta isso de forma inconsciente. Né? Quando eu falo assim, qual é o engajamento de uma marca nas redes sociais com as pessoas? É muito baixo. Mesmo as marcas grandes, o engajamento é baixo. E por que o engajamento é baixo? Porque a gente não quer se relacionar com marca na rede social, a gente quer se relacionar com pessoas. Só que você tem que ter tua rede social lá ativa, atualizada e tal, tudo, porque quando um cliente pensar em comprar de você, se ele for pesquisar você lá, você precisa causar a percepção certa, mostrar profissionalismo, mostrar a qualidade do trabalho. Então é essa a validação. Exatamente, exatamente. E as pessoas, elas dão pouquíssima atenção para isso. Então, para você ver de novo, é aquela situação de estar dando atenção para o curto prazo, vender para agora e não pensar na sustentabilidade da empresa. Então, uma vez que você arrumou o processo, a gente vai arrumar a abordagem. Arrumar a abordagem significa, poxa, tem alguma etapa que está performando mal? Eu vou mudar o que eu falo. Então, olha só que interessante. Tem uma pergunta que um dono de uma agência me fez uma vez, e eu acredito que é a pergunta da maior parte dos empresários que tem mais de um vendedor. Eu tenho 2 vendedores na minha empresa. Por que um vendedor vende tão bem e outro vendedor é muito abaixo? É a mesma empresa, é o mesmo produto, mesma condição de pagamento, mesmo preço. Por que um vende mais e outro vende menos? Eu, nesse aspecto, eu acho que aí já é a questão do vendedor, do treinamento e tudo mais. É a abordagem. Um aprendeu a falar o que funciona, o outro, ele está testando outras coisas, mas assim, essas outras coisas que ele está testando não funcionam. Então, por isso que é importante a gente ter uma abordagem padrão dentro da empresa, porque não precisa ficar na intuição. Se a gente descobriu que um caminho funciona, se fazer o processo e a abordagem com aquelas falas, daquele jeito funciona, por que fazer de outro jeito? Se a gente já descobriu o método que funciona. Então, por isso que eu tenho as minhas anotaçõezinhas aqui, para não chegar aqui, por exemplo, começar aí a falar qualquer coisa e pipocar. Porque a gente precisa ter aí uma ordem das coisas. Se a gente descobre que uma ordem funciona, a gente vai repetir essa ordem. É isso que o vendedor precisa fazer. Por isso que é tão importante também, e aí espero que outra pessoa não esteja escutando aqui, porque esses dias eu falei que eu não gostava de script, né? E agora eu vou defender o script dentro da empresa. Então o script é muito bom para isso, para deixar a abordagem padrão. Então, tendo uma abordagem padrão e distribuindo isso para todos os vendedores, naturalmente, a performance de cada vendedor vai subir. E aí a gente vai ter uma performance final, né? Uma venda final da empresa muito melhor. Eu percebo que muita empresa ela tem receio de tirar o vendedor de um dia de trabalho, de um período, uma tarde, uma manhã de trabalho, para dar treinamento. É verdade. Ela acha que ela vai perder com isso. Sendo que se o vendedor dela fosse treinado, ele recuperaria facilmente aquele meio período, aquele um dia, facilmente ele recuperaria, porque... quando você afina, você falou script, né? Eu chamo de speech, é a mesma coisa. Quando você afina o teu speech ali, cara, aquilo gera um impacto tão positivo que aquilo traz clareza para o vendedor, e quando o vendedor tem clareza, ele domina aquela fala sobre aquilo de tal maneira, e ele começa a enxergar dentro das relações dele com as pessoas, possibilidades dele, espaços para ele ser mais persuasivo, ser mais assertivo, principalmente assertivo no que ele está identificando, né? Até porque ele precisa identificar qual é o perfil daquele consumidor, né? Inclusive, assim, eu não gosto de script mesmo, tá? Deixando claro que eu não gosto de script, porque tem muita gente que usa o script como uma bengala, sabe? E assim, daí tá aqui o script e a pessoa fica: boa tarde, gostaria de falar com o senhor Elton. Senhor Elton, eu estarei conversando contigo sobre a possibilidade de mudança do seu plano de internet. Pode ser? Então, assim, fica robotizado. Então, assim, ninguém quer falar com um robô. Se fosse para falar com uma gravação, coloque uma gravação para falar, em vez de falar com uma pessoa. Não dá essa ideia para eles que eles fazem. A pessoa tem que gerar relacionamento, né? Mas, assim, tem gente que é tão ruim na abordagem comercial que é melhor fazer a leitura do script. Então, mas aí não é um erro de contratação? Com certeza. Com certeza. E aí assim, ó, o mal a gente tem que cortar pela raiz. Inclusive, eu vi uma frase, eu adoro essa frase. Sabe qual que é o pior vendedor dentro da tua empresa? Que não vende? Não, é o vendedor bom. Esse é o pior vendedor que tem. Agora fiquei confuso. Veja só, eu tenho um vendedor ruim. Você sabe que ele é ruim, entende? Você sabe que ele é ruim, você identifica fácil que ele é ruim e você corta ele. Aí eu tenho um vendedor muito bom.
Cara, o vendedor muito bom vai te dar lucro pelo resto da vida. E você consegue identificar muito fácil que ele é um vendedor muito bom. Sabe qual que é o problema do vendedor bom? É aquele cara que ele fica na média. Às vezes ele tá meio mal, daí você reclama com ele dá uma subidinha, daí ele tá mal de novo, daí ele desce de novo e ele fica oscilando aquilo. E você nunca consegue decidir sobre ele se ele realmente é uma pessoa que vai conseguir melhorar a performance ou não. Muitas vezes a gente pensa em demitir ele, fala, pô, esse cara não serve, daí ele dá uma melhoradinha. E aí você fica com pena de demitir. E aí você fica conservando essa pessoa mediana que ela nunca vai desenvolver o real potencial dela na empresa e nunca vai se pagar inteiramente na empresa. Então, o vendedor bom é o pior vendedor porque é o mais difícil de identificar e de cortar ele de uma vez por todas. Inclusive eu conheço casos, né, que esse vendedor bom é um dos principais agressores da cultura da empresa. Ele é aquele cara que vende muito, vende bem, mas ele... dentro da equipe, dentro da empresa, ele é nocivo para o resto da equipe, é nocivo para assim, aí o dono, o empresário fica preso. Eu vou demitir meu melhor vendedor, tal, tudo, aquela coisa toda, não vou fazer isso. Só que é esse cara que está, às vezes, derrubando os outros, ou derrubando mais do que os vendedores, né? Derrubando a empresa de certa maneira. Né? Esse é um desafio. Felipe, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Vamos lá, vamos para as perguntas. Chega de eu te entrevistar e agora vou deixar você me entrevistar. Desculpa. É legal a gente falar isso porque assim, eu entendo bem o perfil de quem está acompanhando a gente. Né? E sei um pouco das dores do pessoal. Então, temos um cenário aqui. Eu tenho a minha empresa, meu capital de giro está em cima da risca. Não consigo ter dinheiro para investir em outras coisas. E eu preciso crescer as minhas vendas. Né? Que dicas que a gente pode dar para esse empreendedor nesse momento? Que ele está ali, ele não tem dinheiro para investir, nem no Google, né? Ele não sabe o resultado que o Google dá, ele sabe que é legal, que ele deveria investir e tal, tudo, mas ele ainda precisa se virar sozinho, vamos dizer assim. O que ele pode fazer? Vamos pensar na primeira coisa, assim, que quando a gente tem que colocar uma prioridade de investimento dentro da empresa, sempre você vai investir no departamento comercial, colocando marketing e vendas aí junto. Tá? Por quê? Porque o comercial ele é uma maquininha de imprimir dinheiro. Então, assim, melhor do que você pedir um empréstimo para o banco, melhor do que você ir lá pedir capital de giro, é você arrumar as vendas. Porque aí você vai ter dinheiro barato entrando dentro da empresa. Então, primeira coisa, a gente já sabe que a prioridade é trabalhar com investimento na parte comercial. Se a gente não tem investimento em captação, vamos pensar que nem assim... Eu gosto muito de usar o exemplo de um rio. Se a gente tem uma nascente de um rio que é muito pequenininha, como é que vai ser a foz daquele rio? Vai ser bem pequenininha também. Não tem mágica. Agora pensa lá, por exemplo, a nascente não sei qual que é os afluentes do rio Iguaçu, mas assim, lá na nascente dele, ele já é um rio que tem bastante água. Por isso que a foz do Iguaçu tem aquela cascata enorme lotada de água. É porque tem muito fluxo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar o fluxo. Se a gente não consegue trabalhar através de Google, se a gente não consegue trabalhar através do Facebook, existem outras ferramentas que a gente pode utilizar, por exemplo, prospecção ativa. Então depende muito do nicho de mercado, tá? Mas olha só, uma alternativa que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes é a questão de prospecção ativa através de listas. Então a gente consegue essas listas no Serasa, por exemplo, consegue essas listas no LinkedIn, consegue essas listas de empresa no Google, porque as empresas elas estão no Google. Então você consegue gerar listas a partir disso e fazer uma prospecção ativa através dessa empresa, através dessa lista. Problema disso, que a gente precisa realmente fazer o trabalho em questão de volume. Não adianta a gente chegar e assim, prospectar 10 empresas no dia e falar, não deu certo, essa estratégia não funciona. Já tentou ir na rua ali e distribuir 10 panfletos? Fala assim, pô, eu não fechei nenhuma venda, mas claro, a estratégia ela precisa de volume. Então, a gente pode fazer prospecção ativa sim, mas precisa de volume. Vou te dar algumas estratégias, outras estratégias de geração de demanda, tá? Por exemplo, a gente está num grupo de networking, é algo que funciona para mim também. Estratégia de networking. Outra possibilidade, indicações. Pedir indicações para os clientes que você já tem. Trabalhar aquela carteira de clientes de inativos. Trabalhar aquela carteira de clientes que você já tem e talvez aumentar o quanto esses clientes compram de você. São estratégias boas que você pode utilizar e estratégias baratas. Mas olha só, tem uma estratégia que eu acho muito interessante, eu já fiz na minha empresa algumas vezes, que é a do círculo ABC. Então, pensa, círculo A, o mais próximo de você, são quem? Os teus amigos. Aqueles amigos que você conversa sempre.
Faz uma listagem com esses nomes e conversa com eles. Olha, algum tem perfil para comprar o meu produto? Pô, vamos dizer que não. Chega para eles e fala assim, viu, estou precisando de venda e tal, você não consegue indicar alguém que você conhece, por exemplo, para comprar esse meu produto? Alguém que você acha que tem perfil? Me dá o nome dessas 3 pessoas. De uma listinha A que você tinha, já se tornou uma lista um pouco maior para você poder trabalhar. E assim, veja, é uma lista barata e é uma lista com confiança, porque ela vai vir com a chancela de indicação. Uma empresa que faz bem isso e que cresceu bastante nos últimos anos é a Demicon, né? Ah, tá. Achei que ia ser a Rinode, assim. achei que a gente ia estar falando de não, mas a pirâmide Rinode agora. fala que é balada, aí você descobre que é Rinode. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Assim, tem algumas empresas que elas se baseiam muito nessa estratégia de círculo de amizades. Então, assim, a gente sabe que a gente compra de quem a gente confia, como eu já falei 50 vezes aqui no podcast, para ver se entra na mentalidade de todo mundo. E uma coisa importante sobre isso é que é muito mais fácil vender para quem a gente tem esse contato aí diário. Então, por isso essa estratégia do círculo ABC. O círculo B, quem que é? São aqueles conhecidos. Esses conhecidos também, faz uma listagem daquelas pessoas que são conhecidas, entre em contato com elas, veja quem tem uma qualificação para comprar teu produto, pede indicação para aquelas que não têm qualificação, você gera uma segunda lista aí para você trabalhar também com uma prospecção ativa. Listagem número 3, que são os clientes C, ali, os potenciais clientes C, o círculo C, são os amigos dos amigos. Sabe aquela pessoa que você já viu, mas você não conhece porque você não teve contato? Você já sabe quem é, tal, tudo, mas você não conversou ainda, não interagiu. Mas você tem o contato dela porque tem um amigo que tem o contato. Sim, você tem ciência daquela pessoa. E talvez não tenha relacionamento com você, mas tem relacionamento com o teu amigo. E aí você pode pedir uma apresentação. Então, esse é um exemplo talvez mais barato que a gente tem para trabalhar para aumentar as vendas. O pequeno empresário que está ali nessa situação consegue implementar ele mesmo. Consegue implementar ele mesmo. Sabe qual que é o problema do vendedor hoje? Ele tem medo de fazer volume, ele tem medo de oferecer. Então, a gente tem que entender que quando a gente coloca, por exemplo, uma postagem no Facebook, um anúncio no Facebook, ele mostra para milhares, se não para milhões de pessoas, para apenas algumas ficarem interessadas pelo produto. E aí o vendedor, ele acha que ele vai mostrar para 1, 2, 3 pessoas e vai ser um tiro certo, assim, uma flechada direto. E aquela pessoa vai comprar. Não é assim que funciona. O pessoal tem medo dos nãos, né? Tem medo dos nãos. E eu falo assim... E venda é assim, né? Você tem que descobrir qual que é a razão, de quantos não você leva para poder levar um sim. Para ter um sim. E a gente tem que entender que quando a pessoa fala não, ela não fala não para você. Ela não gostou de... O problema não é com você, não é como você como pessoa. O problema é só que ela não quer aquele produto, ela não quer agora, ela não está interessada naquele momento. Como é que você lida com o não? Esse não foi para mim, esse não foi para a empresa, tudo certo, continuo para a próxima etapa. A gente não pode nem parar para ficar refletindo sobre isso. E muita gente tem medo de oferecer, tem medo de receber um não. Não é alguma coisa para destruir teu ego. É só, não, tá bom, ok, obrigado, vai para o próximo. Eu até falo para todo mundo que é uma coisa que eu acho bem interessante assim, né? O não... o ofertar não é um problema. Você gosta de receber, as pessoas gostam de receber oferta. O que as pessoas não gostam é de insistência. Então, assim, quando alguém me oferece alguma coisa, principalmente coisas que eu não estava pensando, que eu nem sabia que existia, eu acho o máximo. Eu falo, caramba, que legal que essa pessoa trouxe essa oportunidade até para mim. Se eu vou comprar ou não é outra coisa, né? Então, às vezes eu posso querer comprar, às vezes posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro, pode ter um monte de motivos para eu comprar ou não. Né? Infinitas as razões de uma pessoa comprar ou não um produto. E é interessante a gente entender que, você ofertar o teu produto, né, é legal. Você falar dele é legal, você mostrar é legal. Sem tomar cuidado, né, que é eu acho que é o único ofensor é você ser um insistente. Eu acho que, então assim, ofertar eu acho que é uma das melhores estratégias, né, porque assim, o princípio da publicidade, né, é você ser visto. Então é você ser visto. E às vezes você pode ser visto de formas gratuitas, que é ofertando, falando, divulgando, conversando, ligando. Você só tem que tomar cuidado para você não cair naquela coisa de forçar a barra. Porque ao invés de você criar um relacionamento positivo, você já começa errado. Porque na ânsia de querer vender hoje, eu passo por cima do relacionamento, passo por cima E aí até perde o relacionamento, né? Muitas vezes, né? Aquele cara assim, puta, lá vem aquele cara com aquele negócio novo. Então, assim... Cara, não, ofertar não tem nada a ver com isso. É só para mostrar para as pessoas que, assim, se você levar uma oferta para alguém de um produto, serviço que você faça, que você venda e tal, tudo, é legal. Cara, não se desespere
querendo vender agora, querendo vender ontem, de forçar a barra do cara, porque aí você já passa do cara que fez uma oferta para o cara que é insistente. Exatamente, só que você precisa de volume de ofertas. E aí, assim, fica o recado para o empreendedor, né? Você falou assim, certinho que ele tá com o fluxo de caixa dele ali no limite. Provavelmente, não tá negativo, né? Senão no negativo. Mas assim, esse dinheiro que vai entrar para ele precisa fazer uma boa administração desse dinheiro. Porque senão ele sempre vai estar nesse mesmo período. Ele sempre vai estar nesse mesmo estágio. Então é importante que ele consiga ter essa respirada, né? Esse respiro através dessa primeira estratégia. Porque assim, é muito importante que ele tenha vários canais de aquisição de cliente. Não ficasse independente de um só. Então eu mesmo, por exemplo, eu faço parte do BNI, né? Não sei quem conhece aí, quem tá aí que é do BNI, que é uma instituição de network que a gente tem em Curitiba. E eu participo no mundo, né? E no mundo, exatamente. E eu participo de 3 grupos desse. Na verdade, 2 funcionários meus participam de um e eu participo de outro. Então, isso é uma fonte de aquisição. A gente tem mais as indicações de clientes. A gente tem mais o tráfego pago, né? Também visto em Facebook, em Google e LinkedIn. Então, tem mais essa outra opção. E a gente também faz a prospecção ativa. Então, não dá para você garantir que só por uma fonte de aquisição você vai ter toda a demanda que você precisa. Eu acho que uma característica boa de um vendedor, estamos falando de quem faz vendas regionais, nesse caso eu quero dizer, são vendas regionais, vendas físicas, né? Eu acho que acho que até online até pode ser também. Eu acho que uma boa característica de um vendedor é se ele frequenta ambientes coletivos. Porque assim, cara, o maior poder que uma pessoa quis... Que, cara, ser vendedor é um negócio muito poderoso e é uma das coisas que dá mais dinheiro no mundo. É vender. Então, você pode ser um excelente vendedor, cara, só pelo fato de você ter uma agenda poderosa, né? O que é o tal do lobby, que muita gente fala, né? Lobby, né? Lobby é você ter uma agenda poderosa, cara. Que você manda mensagem para 2, 3, 4 pessoas aqui, cara, você faz alguma coisa incrível acontecer, né? Aí você vai cobrar a pessoa, fala assim, ó... O meu trabalho era te indicar aqui, fazer o teu negócio acontecer com meus 4 contatos que eu tinha aqui nessa agenda. Você sabe como é que eu chamo isso? Em uma palavra? Intencionalidade. O que falta no vendedor hoje é intencionalidade. Ele quer que os negócios venham até ele. Quer tirar os pedidos, né? Tirar os pedidos de maneira passiva. Vou ficar sentado no meu escritório. Que era o que o cenário do digital durante uns anos fez. Vou ficar lá na minha zona de conforto, tranquilo, esperando que os negócios cheguem até mim. Vou terminar o podcast aqui, já tem uns fila de cliente querendo fechar contrato comigo. Isso não existe. Intencionalidade é você ir buscar o que você quer. Qual que é o teu objetivo quanto vendedor? Teu objetivo quanto vendedor é faturar lá 10 mil por mês de comissão? 20 mil por mês? 50 mil? Beleza. Quanto eu preciso vender para poder faturar isso? Se eu preciso, vamos lá, vender X para faturar isso, para ter isso de comissão, quantos clientes eu vou precisar contactar para poder chegar nisso? E aí a gente gera intencionalidade. Eu vou em busca desse resultado. Eu vou em busca do que é necessário. E o dono da empresa é a mesma coisa. Pior que você estava falando aí, Felipe, eu tava até olhando aqui uma anotação minha que eu tinha aqui. E aí a segunda pergunta que eu tinha já boa. Engavetadinho para você acaba sendo uma continuação dessa, e foi meio sem querer. Beleza, paramos de falar dessa pessoa que está com o fluxo de caixa no limite. Mas vamos falar daquele empresário que ele já tem um fluxo de caixa ok e que ele está pensando em como ele pode melhorar o departamento comercial dele. Que caminho, que dica, que situação a gente pode indicar para ele? Legal, esse é um ponto bem positivo. Obrigado pela pergunta, acho que a pergunta está bem certinha. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo é se existe fluxo ou não, tá? Existe fluxo? Ok, tá? Vamos dizer que existe fluxo. Aí a gente precisa entender se as oportunidades elas estão sendo bem aproveitadas ou não. Como é que a gente mede isso? A partir do momento que a gente instala um CRM, por exemplo, a gente consegue entender qual que é a taxa de conversão. Se eu chego numa taxa de conversão, por exemplo, de 10%, que é o caso de um cliente meu, 10% é baixo. Se essa taxa de conversão é 10%, a gente pode trabalhar isso. Então, eu consigo... Para dar um exemplo, assim, ó, imagine que você está jogando dinheiro ali para você gerar aquele fluxo de potenciais clientes. Se você não está fechando essas negociações, se elas só se tornam um orçamento, mas não fecham, a gente tem um monte de possibilidades de contrato, né? A gente tem um monte de dinheiro em cima da mesa esperando para você recolher.
E tem muita gente que não dá acompanhamento para as oportunidades. Então, uma das coisas mais importantes é você sempre dar acompanhamento e não deixar aquelas oportunidades jogadas. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter de atenção na tua empresa para que você consiga fechar mais contratos e não deixar esse dinheiro em cima da mesa. Então, num caso, não seria nem... O primeiro estágio não seria nem ir tentar gerar mais demanda. Seria tentar entender como as demandas são tratadas, ver as oportunidades que estão sendo perdidas, os erros que estão sendo cometidos. Quer dizer, antes de você gerar mais demanda, você vai aprimorar o teu departamento comercial. Isso assim, vamos dizer assim que não existe uma receita básica para todo mundo. É isso. A gente está dando uma opção de caminho mais assertivo. Vamos dizer assim, né? É igual futebol, né? Você tem vários jeitos de fazer o gol. Tem aquele que é o mais óbvio, que você faz uma boa jogada e quando vê, deixa um companheiro livre na cara do gol, ele faz o gol. E tem aquela jogada que a bola bate não sei quem, quando cai lá dentro do gol sem ninguém ter planejado aquilo. Eu costumo dizer que mais fácil você fazer o gol com a jogada boa. Claro, eu costumo dizer assim, que é que nem quando você vai no médico. Você vai no médico, daí você fala assim, olha, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, nossa, eu tô sentindo uma dor aqui, uma cólica que não sai. O que o médico vai falar pra você? Ah, toma Buscopan. Não, ele vai olhar para você e falar assim, tá, a gente vai precisar fazer um exame para ver o que é. Então, no caso da empresa, é a mesma coisa. Essas métricas que eu falei, essas medições, elas são necessárias para a gente fazer a leitura da situação da empresa e para que a gente possa dar o diagnóstico e também dar o plano de ação. Então, numa empresa que está com a taxa de conversão baixa, e aí, lê a taxa de conversão baixa, em torno de 15% para menos, a gente pode trabalhar muito melhor esse fluxo do que ele é trabalhado nesse momento. Então, isso quer dizer que a gente não está tendo uma abordagem boa com relação aos clientes e que a gente não está fazendo follow-up, a gente não está fazendo o acompanhamento das oportunidades. Então, muitas vezes, o cliente diz não uma vez, não te responde uma vez, você deixa de falar com ele. E aí, com isso, você acaba deixando de aproveitar algumas oportunidades. Então, nesse caso de taxa de conversão baixa, o mais indicado é trabalhar melhor essas oportunidades. Então, muitas vezes é criar um script, é melhorar a estrutura da tua empresa, é você treinar melhor a equipe de vendas. E isso vai trazer para você aí uma melhor taxa de fechamento. Pô, legal. Então, olha isso aqui interessante, né? Antes daquela empresa que já está ali rodando, já tem um fluxo legal e tudo mais, antes dela pensar em gerar mais demanda, é melhor ela ajustar, identificar as oportunidades ali dentro do que já está acontecendo. É como se você amolasse a faca. Porque assim, pensa assim, que eu quero encher essa caneca de água, só que essa caneca tem um furo. Se eu jogar um fluxo de água muito grande aqui, é capaz de encher a caneca, mesmo tendo um furo. Depende da vazão de água de entrada e a vazão da água de saída. Então é a mesma coisa dentro da empresa. Eu consigo trabalhar cada vez mais vendas aumentando o fluxo de entrada? Consigo. Mas e o quanto que eu estou perdendo de dinheiro aqui com esse furo? Incluindo isso no brand, né? Esse furo pode ser muito nocivo para a marca, para a empresa. Eu conheço segmentos, o setor imobiliário é um segmento que tem isso, às vezes em certas épocas do ano, por excesso de volume, né? Então, nesse excesso de volume, a equipe não dá conta de atender todo mundo, né? Acaba cometendo os erros, deixando passar e tal, tudo mais. E aquela pessoa que não foi atendida, ela fica tensa, nervosa, irritada, insatisfeita. E esse consumidor, né? Eu chamo de consumidor quando o cara não comprou ainda. Esse consumidor insatisfeito e tal, tudo, ele vai para o Google te avaliar, vai para o Facebook te avaliar, vai no Reclame Aqui te avaliar. E aquele cara, ele teve... Primeira experiência que ele teve com você, ele não recebeu uma resposta, não recebeu um retorno, ou não recebeu uma resposta ou retorno a contento, né, que satisfizesse ele. E então acaba danificando a marca da empresa. Então, às vezes, o pequeno furo não atrapalha só a venda. Ele não desperdiça a venda. Ele simplesmente, além de desperdiçar a venda, ele também agride a marca. Né, que é uma coisa muito... marca é uma coisa muito valiosa, tem que ser cuidado com muito carinho. Porque se amanhã ou depois muitos negócios podem ser impactados pela tecnologia hoje em dia. Se o teu negócio é impactado na tecnologia e você precisa alterar algumas coisas no teu negócio, ou até às vezes dar uma migrada para uma outra, para um segmento próximo, alguma coisa do tipo, ou alguma evolução, se precisa criar uma coisa nova, cara, se você tem uma marca forte, é muito mais fácil de você fazer isso, porque você já tem uma marca que gera confiança, né?
Você pode vender iPhone, você pode vender Samsung, você pode vender Sony. Sony não existe mais. Então, se tivesse alguém vendendo o celular Sony, e a Sony, porventura, que aconteceu, acabou, se ela tem uma marca, se a loja tem uma marca boa, ela vai conseguir vender Samsung, Motorola, Apple. Então, ela vai conseguir vender outras marcas, outros produtos. Então, o teu produto pode até mudar às vezes. Se você tem uma marca forte, a chance de você conseguir fazer esse sucesso é muito maior. Mas você veja que interessante, né? Às vezes as coisas mais básicas a gente não faz dentro da empresa e muitas vezes a reclamação mas a gente é uma empresa muito pequena, será que precisa disso? E olha que interessante, o mundo está tão competitivo hoje que a gente não pode deixar de fazer esses mínimos detalhes. Ter uma boa avaliação no Google, ter uma presença digital, ter um lugar onde o cliente ele possa te procurar e achar ali a tua marca, isso faz toda a diferença na decisão dele. Mas daí eu sei que o empreendedor vai falar, poxa, mas às vezes sou só eu. Como é que eu vou fazer tudo? Olha só que interessante. Eu tinha uma restrição muito grande a contratar funcionário. Porque eu achava que funcionário era só problema, porque funcionário dava dificuldade, dava mais problema do que solução. Vários empresários têm esse medo de pegar uma função que ele faz, que ele considera crucial para o sucesso do negócio dele, e passar para a mão de um colaborador. E sabe qual que é a questão na realidade disso? Eu vou colocar bem certinho na realidade. Olha só, eu acho, e aí se meus funcionários estiverem assistindo, que pena, eu acho que eu faço melhor, por exemplo, consultoria que meus funcionários. Beleza? Perfeito. Só que, se eu tiver muito cliente para atender ao mesmo tempo, eu vou ficar tão estressado e tão atribulado que eu não vou conseguir fazer isso bem. E aí que eles entram fazendo consultoria melhor do que eu. Se eu estiver com tanto cliente que eu não consigo dar atenção, eles vão fazer consultoria bem melhor do que eu. Então é melhor eu atender o cliente, talvez ter uma pessoa um pouco menos experiente do que eu atendendo o cliente, do que eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Porque a gente sabe, né? Quem faz... Como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Eu não faço nada direito. Né? A gente sabe que isso que é a verdade. Então, a minha dica assim, para o empresário é o seguinte, é sempre pensar que a gente precisa sair do eu empresário, né, do eu presa. O empresediário. Empresediário. E a gente precisa sair para uma organização um pouco maior. Porque assim, fica muito claro quando você começa a crescer que a rotina começa a ficar um pouco mais leve e que você consegue dar mais nível de detalhe para a tua empresa. Então, talvez coisa que você nunca tinha tempo de fazer, você começa a conseguir ter tempo de fazer porque você tem outra pessoa fazendo tarefas um pouco mais básicas. E isso tem muito a ver com mentalidade. Às vezes a gente tem uma mentalidade dentro da empresa, uma mentalidade ruim, a gente tem uma mentalidade de restrição com relação às coisas, e aí a gente não avança por conta dessa mentalidade. E a minha mentalidade era muito isso. Funcionário é ruim, funcionário só dá trabalho, funcionário só dá prejuízo. E é totalmente mentira isso. Isso é algo que tinha sido criado na minha cabeça. Meus funcionários são lindos, maravilhosos, eles fazem o trabalho muito bem feito. E muitas vezes eles complementam e fazem o trabalho melhor do que eu. Então essa é a parte muito importante. E muitas vezes a gente tem a cabeça de, assim, parece que tudo vai faltar. Parece que qualquer coisa que vai acontecer vai faltar dinheiro para mim, vai faltar cliente, vai faltar não sei o quê. E a gente fica nessa mentalidade de falta, de escassez. Eu sei que os coaches já falaram sobre isso, mas é verdade. A gente fica nessa mentalidade de escassez e a gente precisa ter a mentalidade de prosperidade. Se você fizer o seu trabalho bem feito, não vai faltar trabalho para você. Se você fizer o seu trabalho bem feito, você vai ter dinheiro para investir no trabalho de outras pessoas para elas também te ajudarem. Uma das coisas que eu aprendi é o fato assim, de você ter pessoas boas perto de você e até terceiros, né, ajudando dentro da tua empresa. Isso faz você crescer muito. E você precisa colocar dinheiro no mercado mesmo, você precisa investir. O empresário ele precisa decidir investir na tua empresa, na própria empresa, né? Se eu não tenho coragem de investir na minha empresa, quem que vai ter coragem de investir? Eu só coloco dinheiro onde eu acredito. Tem alguém que eu acredito mais do que eu mesmo? Só Deus. Só acredito mais em Deus do que eu acredito em mim. Mas em segundo lugar vem eu. Pois é. Essa visão ela é poderosa e ela acrescenta muito. Ela é muito simples, igual você falou, coisas básicas, né? Ela é muito simples e que passam desapercebido no dia a dia, né? Às vezes a correria, os desafios acabam deixando muito difícil a situação. Felipe, a gente já está aqui nos nossos minutos finais e tal, tudo. Que pena, eu passou podia ficar rápido, né? Se me trouxesse uma cerveja, eu podia ficar aqui até às 6. Então a gente vai ter que providenciar uma próxima edição e ainda nessa próxima edição providenciar também a cerveja. Tem umas perguntinhas que eu faço aqui pro pessoal, né?
porque até o próprio nome do podcast já diz bastante, né? Branding Cast, que são oportunidades aqui da gente desenvolver e falar também de brand, né? Então tem uma pergunta que eu faço que é muito simples. O que é branding? É pra mim. Pô, podia ter me dado uma colinha, né? Pra eu vir preparado já. Sem cola. Olha, branding pra mim... É bom quando você fala assim, branding é pra mim, pra você já tirar o da reta, né? Branding pra mim é o fato de você ter uma marca, você ter uma preocupação com marca, com identidade visual, com o valor ali do que a tua marca proporciona. Pô, é uma boa visão. É uma boa visão, mas não tá certo. Não, tá certo, é uma boa visão, Você já enxerga o brand de uma maneira, que não é novidade pra mim, que eu já te conheço, de uma maneira correta. Né? Então quando eu dizer assim, foi uma boa visão, foi uma boa explicação, porque explicar branding é difícil. Né? É um desafio difícil, né? Até eu estava conversando mais cedo hoje, né? E a gente estava numa discussão lá sobre como vender brand, né? Né? E sendo que as pessoas não misturam, confundem demais, né? Brand com identidade visual, né? Que identidade visual é só uma parte do brand, né? Exato. Então exato. as pessoas se prendem nisso. E a gente estava discutindo sobre isso, discutindo, estava lá dando os insights e tudo mais. E é um desafio. Então falar sobre isso é difícil mesmo. Até por isso que eu gosto de trazer essa pergunta aqui, por causa dessa falta de clareza, né? Porque primeiro que a palavra não tem tradução para o português, né? Então essa falta de clareza e esse senso comum de que é o logo. Então isso é normal. Então foi muito bom a tua... Mas olha que interessante. Você falou sobre como vender branding, né? É engraçado porque vender produto sim que é difícil. Porque produto, todo mundo tem um produto igual, né? É o mesmo produto que eu estou comparando com o meu concorrente. Quando a gente fala de serviço, é muito mais divertido vender. Porque é totalmente intangível. Porque não é palpável. O serviço você pode personalizar mais, né? Você pode personalizar, você pode diferenciar muito mais. E assim, pro branding tem muita entrada... Porque tem muita gente com dificuldade de fazer venda. E muitas vezes a dificuldade de fazer venda é porque a marca não está alinhada com o E não é nem a marca, né? Ele nem conseguiu identificar ainda qual é a real proposta de valor dele. Nem ele sabe o que ele está propondo. Inconscientemente ele sabe. Ele sabe. Mas de forma racional ele não sabe. E aí ele não consegue nem passar para frente, né? Às vezes um diferencial incrível que ele possa ter, um jeito especial que ele faz alguma coisa, um cuidado, enfim, né? O valor que ele agrega para a vida da pessoa que é impactada por aquele serviço, ele acaba não tendo essa clareza. O que é uma pena, né? Mas esse é um cenário que a gente está aí trabalhando, né? Que é levar o brand para o médio e pequeno empresário, né? De uma forma que ele possa aplicar no negócio dele, que ele possa executar, que ele possa ter resultado. Então esse é um caminho bem interessante. A segunda perguntinha que eu tenho aqui, Felipe... quais são suas marcas favoritas? Quais são as minhas marcas favoritas? Nossa, isso aí é difícil, hein? Não sou lá muito fã de marca. Pode ter certeza que no teu inconsciente você tem suas marcas favoritas. Cara, pois é. Que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil mesmo. Pô, me pegou desprevenido. Eu vou começar ali com a Mercedes, então. Mercedes é uma das minhas marcas preferidas, eu acho que Por quê? Por conta do posicionamento mesmo, assim, por conta do estilo, assim, por conta da... Né, do questão de posicionamento mesmo. Do espírito da marca, Do espírito da marca, exatamente, do espírito da marca. Tem mais alguma? Cara... É que eu não sou muito fã de coisa de marca, assim, né? Então, praticamente eu não tenho nada de marca. Mas Mas alguma marca tem nessa. Não, exato. Coisas. Não, e no teu dia a dia, por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima, até a gente, sempre que vai dar algum presente pra ela, a gente dá esse presente pra ela. Alguém da família, dos amigos próximos dão esse presente pra ela. Uma vez a gente fez uma enquete de final de ano sobre marcas favoritas. Quais são suas marcas favoritas? E ela respondeu Pomarola. Pomarola? Pomarola. Faz sentido pra alguém? Não, mas pra ela faz. Ela considera melhor, mais cuidado, mais tradicional. Então, assim, quando ela vai comprar o molho de tomate, ela compra da Pomarola. Eu lembrei de uma marca. Pra não ficar passando vergonha aqui. Não, sabia que ia lembrar. Cara, a Nike pra mim é genial. Sabe por quê? Não porque eu gosto de usar coisa de marca nem nada, acho que nem tenho nada da Nike aqui nesse momento.
Mas olha só que interessante, como ela revolucionou a propaganda. Enquanto estava todo mundo fazendo propaganda de tênis, compra esse tênis, compra esse tênis. Não sei se você lembra, talvez você era criança, adolescente como eu, a Nike começava a fazer aquelas propagandas com o jogador de futebol. Sim. E aí fazia aqueles desafios com o jogador, e era joga bonito e não sei o quê. Cara, aquelas marcas estão no nosso inconsciente, aquelas propagandas estão no nosso inconsciente até hoje. Mas é isso que a publicidade, o marketing e o branding fazem, né? E a marca, ela tá no nosso inconsciente exatamente porque ela não falava de venda, né? Ela falava de construção de marca. Então, até o slogan da Nike é Just Do It, né? Então, apenas faça, né? Que é muito mais o espírito do que qualquer benefício ou qualquer outro produto, né? É uma marca inspiradora, né? Três cases fáceis de falar de branding, né? Nike, Apple e Coca-Cola, né? São três. A Coca-Cola, há quanto tempo ela não entra no argumento se é bom ou ruim, se é gostoso, se é mais gostoso que o concorrente, se é... Nunca falou sobre isso. Tempo, né? Então, são cases fáceis da gente identificar para a marca. Você lembrou de mais alguma? Cara, lembrei agora. Você falou da Coca-Cola, eu lembrei da Red Bull. Pois é. Red Bull também é um ótimo exemplo, porque, assim, eu acho que eu gosto dessas duas marcas, acho que dessas três marcas que eu falei, porque elas não fazem muita... Não é que eles não fazem questão de venda, mas eles não ficam fazendo oferta. Né? O que eles fazem é toda uma construção do cenário da marca, construção da história da marca. Né? É a proposta de valor de cada uma delas. A proposta de valor da Red Bull, né, de uma forma geral, assim, talvez com os termos básicos ainda, é fazer o impossível, né? Tanto que o slogan da Red Bull é Red Bull te dá asas, que é uma coisa impossível. Então é a conquista do impossível, né? Ele faz coisas que, não, isso aqui não dá para fazer. Não, dá para fazer, vamos tentar. Né? Então é o poder que o produto Red Bull te dá, aquela energia para fazer o impossível. Mas é engraçado que não é nem sobre o produto, né? Não é sobre o produto. Até quando ela vende o produto, ela não está falando do produto. Não é falando mal do produto. Agora esses saborizados são uma delícia. Mas aquele tradicional, cara, ele nem é bom. Assim, eu sou uma pessoa que não gosta de energético, mas, cara, a marca em si é genial, tudo que ela conseguiu construir em volta, né? Sim. É muito mais fazer parte da marca do que consumir o produto. Exato. E é bem isso, né? A gente, independente se a gente tem, se a gente não tem, se a gente compra ou não compra, algumas marcas entram no coração da gente, né? E a gente, de uma forma que a gente não tem controle. Né? A gente é impactado pela publicidade, é impactado por comunicação, é impactado por várias coisas que moldam o nosso entendimento. Né? E tem mais alguma? Não, eu até consegui lembrar de 3. Graças a Deus. Passei no teste hoje. Passou. E é legal porque assim, lá no fundo tem mais. Eu sei que tem mais. É que racionalmente muitas vezes não vem. Às vezes é só naquela hora do teu dia a dia que você vou fazer isso e vou fazer aquilo. Vou fazer aquilo. Você tomou, teu inconsciente tomou a decisão lá, muitas vezes inspirados por alguma marca. Bem, Felipe, então agora pra gente fechar aqui, queria que você passasse uma mensagem aí pro pessoal, de alguma coisa que eu deixei, que a gente deixou de conversar aqui, que eu esqueci, que eu pulei, ou que a gente acabou não tocando no assunto. Uma mensagem, eu gosto sempre de deixar a mesma mensagem, que é uma frase que eu gosto, né? Muitas vezes a gente fica pensando se deve fazer algo ou não, e a gente fica pensando nos riscos de fazer aquilo. Então a minha frase é o seguinte: é mais importante você ter vontade de acertar do que ter medo de errar. Então vamos falar que a vontade de conquistar ela tem que ser muito maior do que o medo de perder. E essa é uma dica boa para quem está pensando em empreender. Isso, se endivida mesmo. Porque assim, quando você faz uma aposta, né, você tem que pensar nos riscos e nos ganhos. Se você faz uma aposta e pensa só nos ganhos, você está correndo, você tá deixando de olhar para coisas que podem te prejudicar. E se você deixa de fazer alguma coisa porque você só pensou nos riscos, cara, você deixou de fazer, né? Então assim, e o primeiro perdedor é aquele que nem tenta, né? E o segundo perdedor é aquele que desiste. Olha só que legal, cara. Eu falei brincando aqui de se endividar, e assim, a gente se endivida mesmo, não tem problema. Mas assim, o que acontece é que muitas vezes a gente começa a fazer algo, fala assim, começa a tua empresa e tal, não deu certo, vou desistir. Não tá dando certo, eu não sirvo para isso. E o que acontece é que, assim, você nunca fez aquilo antes. Então não tem como você nascer sabendo fazer aquilo. Só fazendo na prática,
você vai aprender a fazer aquilo e vai conseguir desenvolver uma habilidade. A menos que você seja o Pablo Marçal, que aprendeu a nadar fora da água. Mas fora isso, não. Então, assim, é importante que você não desista e que, assim, se você deu errado ou você está sentindo que está dando errado, que você aprenda com esses teus erros e continue desenvolvendo, mas, assim, resolvendo aqueles erros que você teve. Então, assim, eu percebo, assim, com relação à minha carreira ali de consultoria, a empresa fez 10 anos agora em fevereiro, e, assim, eu percebo que os 4 primeiros anos da empresa, a gente praticamente não saiu do lugar. Foi 4 anos patinando, cara. E aí os outros 6 anos, a gente, tipo, cresceu muito mais do que todo o resto dos anos. Então, mas por quê? Porque foi 4 anos aprendendo a fazer. E depois que a gente aprendeu a fazer, foi assim, aprimorando aquilo. E ser empreendedor é um desafio, né? E não é uma linha reta, né? A gente não tem uma instrução, na infância sobre nada de negócios. Muitas coisas de negócio foram estudadas recentemente. Há um tempo atrás nem existia estudo sobre aquilo. Então muitas vezes a gente começa a empreender de uma forma empírica, né? No que eu falo, né? Fez no feeling, né? Então vai errando, acertando ali e vai controlando. Mas por isso que é importante você estar perto de outros empresários, você ter a oportunidade de conversar com eles também. Aquela história, né? De você estar cercado, né? O universo que você está cercado representa um pouco de você, né? Exato. Então, se você é um empresário, você tem que estar andando com outros empresários. Porque às vezes uma solução que você está ali que não está, que você não sabe que existe, outro empresário fez, e ele pode falar para você, você não faz isso. Você fala, pô, caramba, é verdade, devia ter feito isso. Mas bem legal. Felipe, onde é que o pessoal te acha? Eu até comecei a pensar numa piada. E aí não consegui formular a piada. Vocês podem me achar. Bom, vou fazer um jabá aqui do meu curso de vendas primeiro, então, pra gente finalizar. Vocês podem me achar no www.aprendendoavender.com.br/curso. Estamos com um curso de vendas agora para quem está querendo aprender a vender. Está começando a nova turma agora em junho, então entrem lá e dêem uma olhada. Se vocês quiserem me achar no Instagram, @felipe.macanhão, ou o site ali da nossa consultoria, www.macanhãoconsultoria.com.br. Pô, legal. Então, às vezes eu já estou trabalhando de vendedor em algum lugar, eu posso fazer o curso, né? Já é Claro. Se você está trabalhando em qualquer lugar, ou se você não é vendedor e quer aprender, fazer parte da profissão que mais paga hoje no mundo, você pode também aprender essa profissão. Vendas é o que mais dá dinheiro no mundo, né? Então, uma coisa que eu aprendi uma empresa tem dois setores: vendas e suporte a vendas. São 2 setores só que existem, não existe outro setor, né? Porque um tá para vender, que é o que faz tudo girar, e o outro tá para devolver, responder aquilo que foi vendido. Então, eu até acho interessante essa analogia. Bem, Felipe, obrigado. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui novamente. Pessoal, quem está acompanhando esse vídeo aí, né, pedir aí para curtir, compartilhar, inscrever no nosso canal, a gente está começando, né? Então, seria muito bacana contar com vocês aí. Esse podcast é feito para falar com empreendedores. Então, os conteúdos aqui são pensados com muito carinho, né? As pessoas que a gente traz aqui. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos. Então, valeu, galera. Valeu!